Bom dia, bom dia, bom dia. Um ótimo dia para nós, cheio de paz, de bondade, de caridade, de benevolência, de alegria, de paciência, de domínio próprio, de longanimidade. Sim, precisamos de longanimidade para não irar com facilidade. Uma pessoa longânima é uma pessoa que não se ira com facilidade e nós precisamos muito disso. Porque em cada segundo da nossa vida a nossa fé é provada, a nossa fé é testada. As pessoas falam assim, eu não vou pedir mais paciência para Deus, porque toda vez que eu peço paciência, Ele me põe à prova. Não é porque você pediu paciência que você está em prova, não. É porque todos nós temos prova. Não é só nós que somos cristãos que temos prova. As pessoas que não são cristãos também têm prova. As pessoas que não acreditam em Deus têm prova. As pessoas que não confessam Jesus também têm prova. Como cristão, a gente tem uma fé que Jesus vai resolver todas as causas. Então, por isso, a gente deposita a nossa confiança naquele que pode fazer todas as coisas. E aqueles que não crêem no nosso Pai, nem no Filho, nem no Espírito Santo, talvez eles fiquem um pouco mais tribulados do que nós que confiamos nele. Então, você que confia no Pai, no Filho e no Espírito Santo, em nome de Jesus, se esforce. Se esforce para não se preocupar, nem com o que passou e nem com o que está por vir, porque Jesus falou que basta cada dia o teu mal e o nosso momento de ser feliz é agora. Vamos fazer um momento de oração, engrandecendo o nome do Senhor por mais um dia maravilhoso na gloriosa presença dEle. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu carinho. Obrigada pela família maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Obrigada por cada pessoa que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Obrigada por essa oportunidade de estar falando contigo, Pai querido. Peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ações, falhas e pensamentos. Apresento a minha família e a família dessa pessoa que está assistindo neste momento. Peço ao Senhor que, em nome de Jesus, nos dê discernimento e entendimento, para que a gente possa discernir o que é certo e o que é errado. Que o Senhor nos revele a verdade a cada momento na Tua palavra. Que o Espírito Santo venha nos mostrar cada caminho a seguir e a direção correta. Que o Senhor seja a nossa luz, aquele que guia os nossos caminhos, né? E que em nome de Jesus, que a gente ouça a Tua voz. Senhor, apresento a vida de cada um de nós e da nossa parentela e peço ao Senhor que tire do nosso coração todo sentimento ruim e coloque no nosso coração somente sentimento bom. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o capítulo 22 do livro de Lucas. Se você ainda não pegou a Bíblia, corra lá e pega, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 1 e 2 está dizendo: estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. No versículo 3 ao 6, está escrito: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como deveria ele entregar Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. No versículo 7 ao versículo 13, chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascual. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e prepare a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde, Senhor, quer que nós preparemos? Jesus lhe explicou: ao entrar na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali faça os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Veja que aqui Jesus já havia ministrado ao coração do dono da casa, da mesma forma que ele ministrou ao coração do dono daquele jumentinho, quando ele mandou os discípulos ir lá, soltar o jumento, trazer o jumento, e para que Jesus entrasse em Jerusalém montado nesse jumentinho.
E Jesus falou para eles, olha, vocês vão chegar lá, vão desamarrar, ele vai perguntar por que vocês estão desamarrando o jumentinho, e vocês vão dizer, é que o mestre mandou, o Senhor mandou. E aqui foi diferente, no sentido de que era para preparar a ceia, mas foi a mesma situação onde Jesus ministrou o coração do dono da casa. E o dono da casa preparou o quarto para Jesus chegar. E quando os discípulos foram lá para conversar com o dono da casa já estava com tudo preparado. Então, entenda uma coisa. Essas duas passagens que eu falei para vocês, uma a gente acabou de ler, a outra a gente leu nos capítulos anteriores aí. Pesquisa lá, e aí você ouça aquela passagem, ou leia aquela passagem, venha e leia essa daqui também, do capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 13, para vocês compreenderem. Jesus ministra ao nosso coração, ele nos revela, e hoje ele faz isso através do Espírito Santo de Deus. Ele revela o que a gente tem que fazer e como fazer, tanto para a nossa edificação como para a edificação do outro. Ali a revelação foi para que aquela pessoa beneficiasse a vida de Jesus e dos discípulos. É claro que essa pessoa foi muito abençoada, porque quando você recebe Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família, é você que é beneficiado com isso. Então, quando você abre a porta da sua casa para um profeta, para um missionário que é de Deus, vindo da parte do Senhor, você é abençoado. Então, em nome de Jesus, entenda que Jesus ministra o teu coração. Você deve ficar atento e ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus ministra o teu coração através do Espírito Santo de Deus. E ele faz com que as coisas aconteçam. Ele fala ao teu ouvido, ele fala ao teu coração como você deve fazer e como você deve proceder para abençoar a tua vida e abençoar a vida do outro também. No versículo 14 ao versículo 23. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos sentavam com ele. Então Jesus lhe disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ele se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, o traidor no caso era Judas. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que estava para fazer isso? Veja que aqui nesses versículos que a gente acabou de ler, Jesus fala sobre a ceia, sobre o corpo e o sangue de Cristo. E aqui ele apresenta o pão como o corpo dele. E ele apresenta o cálice para abençoar, para dizer que é o sangue dele. Então, quando na Santa Ceia é ministrado que o corpo de Cristo é o pão e que o sangue de Cristo é o cálice, é nisso que a gente deve acreditar. É o suco de uva, no caso, porque na Santa Ceia é servido o suco de uva e o pão. E Jesus fala que essa é a aliança que ele tem com a gente. Então, é necessário que a gente tome Santa Ceia. Então, peça perdão ao Senhor. Aliás, você que conhece Jesus, que está na caminhada cristã, que está em comunhão com o Senhor, não perca a oportunidade de ceiar, porque é a aliança que você tem com Cristo. É aqui que está dizendo que este cálice é a nova aliança, é a aliança que Jesus fez com a gente. Então, você que ainda não aceitou Jesus, ainda não confessou Jesus, faça isso logo, para que você tenha comunhão com Jesus e aliança com Ele. E você que está sem reconciliação, reconcilie logo com Jesus, para que você tenha essa aliança e tenha a oportunidade de ceiar. Porque nós precisamos estar com Cristo. E quando a gente ceia, é Jesus em nós, né? No versículo 24, do 24 ao 30, está dizendo que houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse,
Os reis dos povos dominarão sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não vão ser assim. Pelo contrário, o maior entre vocês vai ser o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que coma e beba a minha mesa no meu reino, e vocês se sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Glória a Deus. Aqui Jesus está dizendo que não tem menor e nem maior. Ele era Deus, ele era Jesus o poderoso, e mesmo assim, ele serviu os discípulos, como em outras vezes ele lavou os pés dos discípulos. Então, ele está dizendo que nós temos que servir, que não tem ninguém maior que ninguém aqui na terra, todos nós somos iguais. E aqui ele está dizendo que ele confiou o reino a nós, da mesma forma que Deus confiou o reino a ele. Então, todos nós que conhecemos o Evangelho devemos pregar o Evangelho a todas as criaturas, a todos que Deus enviar até nós. No versículo 31 ao versículo 34, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. E assim aconteceu. No versículo 35 ao 38. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos, quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam, não faltou nada. Então Jesus lhe disse, agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado como os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhes disseram, Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhe respondeu, basta. No versículo 39 ao 46. E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava. Jesus orava. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, que não faça a minha vontade, mas a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que confortava. E estando em agonia, ele orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse, por que vocês estão dormindo? Levante-se e ore para que não caia em tentação. Aqui Jesus orou 3 vezes pedindo a Deus. E ele falava, Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Mas todavia que não cumpra a minha vontade, mas a sua. É assim que a gente deve fazer as nossas orações a Deus. Falando para ele, Senhor, eu estou sentindo isso, isso e isso. Eu estou sentindo essa aflição aqui. Eu estou frustrado com isso, isso e isso. Senhor, essa prova está doendo muito. Mas se o Senhor puder, me tira dessa prova. Mas todavia não se cumpra a minha vontade, mas a sua. Nós precisamos fazer essa oração. Porque às vezes a gente está na prova e arruma uma reclamação, uma murmuração, queixando-se o tempo todo por aquela situação que a gente está vivendo. Que não se cumpra a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor. E eu sei que não é fácil, no meio da luta e da prova, a gente adorar o Senhor e pedir que a vontade dele se cumpra, mas é isso que tem que ser feito. Você deve pedir que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida. Eu devo pedir que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Mas, na verdade, é normal que, às vezes, diante de uma situação, de uma enfermidade, a gente se aflija, né? E a gente fica imaginando, meu Senhor, o que será que está por vir? Meu Senhor, quando será que o Senhor vai me curar? Senhor, quando será que o Senhor vai curar meu filho? Senhor, quando será que... Não pergunte nada. Só adore ao Senhor, só glorifique o nome do Senhor. Só acredite no Senhor, que a vontade dele se cumpra. Não seja a sua, faça como Jesus fez. Jesus sabia que ia enfrentar uma dor terrível, que seria a morte de cruz.
E é por isso que ele estava se afligindo, porque ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Então ele se afligiu naquele momento, como a gente se aflige, mas faça igual a Jesus. Deixe que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida, para honrar e glorificar o nome dele. No versículo 47 ao 53. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Restituiu a orelha do homem. Isso é o nosso Jesus, que cura, que liberta, que sara, que restaura, que restitui. Jesus é maravilhoso. O versículo 52 está dizendo: 52. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: Vocês vieram com espada e porretes como para prender um salteador. Todos os dias eu estava com vocês no templo. Vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Jesus estava dizendo aqui que agora era a hora que ele ia ser preso e que eles iam crucificá-lo. No versículo 54 ao 62. Então, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Primeira vez que Pedro negou. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo Pedro dali, chorou amargamente. Deixa eu falar para vocês. Pedro aqui amava Jesus, e muito, ele amava muito mesmo. Só que, neste momento, ele negou Jesus, como a gente também. A gente, às vezes, não faz as coisas por medo. A gente deixa de fazer algo, tanto para Deus, como também para nós, para os outros, com medo. A gente deixa de falar as coisas que aquelas pessoas que a gente ama, com medo. A gente deixa de ajudar também as pessoas com medo. Então, ele ali teve medo de confessar Jesus. Isso é natural, é normal a gente ter medo, viu? As pessoas têm medo. As pessoas têm aflição no coração, é normal. E veja que depois que ele negou Jesus, ele chorou amargamente, ele se arrependeu. É normal também se arrepender. Se você fez algo que você aflige o teu coração até hoje por algo que você fez, peça perdão a Deus primeiramente. E sim, se Deus pedir que você peça perdão para a pessoa, peça também. É bom, é normal se arrepender. E é normal chorar na presença do Senhor, arrependido por algo que você fez. E sim, tenta não fazer mais, né? Não significa que você vai conseguir, porque infelizmente nós somos muito falhos e a gente quer fazer o bem, mas a gente não faz. Aí volta lá naquela passagem que Paulo fala: o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Então Pedro antes falou: Senhor, ainda que eu morra pelo Senhor, eu morrerei, mas eu não vou me afastar de ti. E aí ele acaba negando aqui Jesus. Então as pessoas às vezes fazem coisas que não querem. Então não fique por aí julgando os atos do outro, julgando os erros do outro. Só volte a face para você e veja que você também erra. Pedro foi perdoado por Jesus. Mais à frente a gente vai ver. Pedro foi perdoado por Jesus no momento que Jesus revelou que ele ia negar ele 3 vezes. Ele foi perdoado.
Da mesma forma que nós somos perdoados por Jesus todos os segundos da nossa vida. Antes mesmo que a gente pede perdão, nós somos perdoados, mas a gente pede porque a gente tem que reconhecer o nosso erro, o nosso pecado. E Pedro chorou amargamente. E a gente também deve chorar na presença de Deus quando a gente erra. Quando a gente chora na presença de Deus, é sinal de humildade, humilhação e quebrantamento. Humilhação quer dizer, eu estou me humilhando diante da presença de Deus. Não é que Deus está me humilhando. Deus é soberano, é um amor sem limite. Independente das suas ações, Ele vai continuar te amando. E esse Deus não depende do que você faz para amar você. Ele te ama independente das suas ações. Foi por isso que Ele enviou o único Filho dele para salvar a humanidade. Aqui no versículo 63 ou 65 está dizendo, os homens que tinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e colocando uma venda sobre os olhos de Jesus dizia, profetize quem foi que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Essa foi a humilhação que Jesus passou para salvar a mim e para salvar a você. É por isso que todas as vezes que a gente vai pregar o Evangelho, a gente fala para você. Em nome de Jesus, aceite esse Jesus, confesse diante de todos que Jesus é o seu Salvador e que Deus o enviou e Deus o ressuscitou e ele vive. Ele vive para mim, ele vive para você, ele vive porque ele ressuscitou. Confesse esse Jesus, vá para perto de Jesus. O que Jesus fez por nós é digno da gente glorificar o nome dele em cada momento. Nós precisamos honrar e glorificar o nome de Jesus. Versículo 66 ao versículo 71, diz que logo que amanheceu, reuniu-se a Assembleia dos Anciãos do Povo, tanto os principais sacerdotes, como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, onde lhe disseram, se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhe respondeu, se disser, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram, então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu, vocês é que dizem que eu sou. Eles disseram, que necessidade ainda temos de testemunho, porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Então neste momento que Jesus falou, vocês mesmos que disseram que eu sou o Filho de Deus, Jesus estava falando, eu não disse, mas vocês estão dizendo e o que vocês estão dizendo é verdade. E eles usaram isso e falaram aí, ele blasfemou. Por quê? Ninguém acreditava que ele era o Filho de Deus, mas não acreditava porque Deus cegou o entendimento daquele povo. Deus endureceu o coração daquele povo. Está escrito na Bíblia que Deus que endureceu o coração daquele povo, para que aquele povo não entendesse que Jesus veio para salvar eles, para que se cumprisse a morte de Jesus na cruz. Então, às vezes, as pessoas quando vão falar sobre essa passagem bíblica, eles falam assim, eles mataram Jesus. Sim, eles mataram Jesus, mas era permissão de Deus. Deus mandou Jesus para esse fim, para morrer na cruz, a morte de cruz, para nos salvar e nos libertar e nos redimir dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Então, você que está me ouvindo aí, imagine, Deus enviou o único filho dele para passar por toda aquela provação, por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento, para salvar a mim e a você. E há muitos que nem querem Deus, mas se quiser, Deus vai aceitar. Para poder libertar a gente do cativeiro do pecado. Não que a gente não peque, só que hoje nós temos uma liberdade de falar com o nosso Pai. Jesus mandou a gente chamar Deus de Pai. Então nós temos essa liberdade. Então toda vez que a gente peca, nós podemos nos direcionar ao nosso Pai e pedir perdão para Ele e nós somos perdoados imediatamente, para a honra e glória do nome do Senhor. Se você pedir perdão de quebrantamento, você é perdoado imediatamente. Então, na verdade, a nossa provação, a nossa dor, o nosso sofrimento é só momentâneo, vai passar. A gente sabe que vai passar. Se você se agarra em Cristo, se você confessa Jesus, se você conhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se você acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você tem, que está na tua vida, que não é teu, que é de ruim, vai sair, vai passar. Vai ficar em você somente o que é bom, somente o que é edificante para a sua vida e para a vida do outro.
Tudo que é louvável na sua vida vai ficar. Mas para ficar na tua vida tudo que é bom, você precisa confiar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você tem que aceitar a correção do Espírito Santo e tem que entender que tudo que Deus faz é mais que perfeito. Que Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece o seu interior, Ele está te dando essa prova porque você precisa passar por ela. Há momentos na nossa vida que é necessário que a gente passe por esses momentos, porque é esse momento que vai gerar testemunho para que a gente conte lá na frente, vai gerar edificação para a nossa vida e para a vida daqueles que estão perto da gente. Então, em nome de Jesus, não murmure, não reclame da prova que você está passando. Apenas expõe para o Senhor, deixe diante do Senhor. Ele fala lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que eu repito esse versículo em todos os meus vídeos? Para te convencer de que quando você tem um problema e põe nas mãos do Senhor, você tem que deixar na mão dele, descansar nele, porque ele tudo fará. Confia no Senhor de todo o teu coração e ele tudo fará. Pesquisa essa Bíblia aí. Pesquisa a tua Bíblia. Leia a tua Bíblia. Vá pesquisar na Bíblia. Usa a tua Bíblia para trazer ensinamento, discernimento para a tua vida. E para que isso te edifique outras pessoas, porque a partir do momento que você souber, você vai querer falar para outras pessoas. Está escrito aí no Salmo. Confia no Senhor de todo o seu coração e Ele tudo fará. A palavra tudo significa tudo o que você precisa? Sim, significa tudo o que eu e você precisa. Eu confio nele e Ele vai fazer tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quer dizer, o que eu estou passando hoje é para o meu bem. Eu amo a Deus, então é para o meu bem. Deus sabe o que está fazendo, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, em nome de Jesus, não murmure mais. Passe pela prova dando glória a Deus e deixe diante dele. Faça um momento de oração, um momento de entrega. Fala para ele tudo que você está sentindo e pensando. E ele vai te dar discernimento e estratégia para passar por este momento difícil. Vai te fortalecer. Se você tiver que passar pela prova e ele não quiser tirar você da prova, porque ele pode, ele é Deus, ele manda na sua vida. Se ele não quiser tirar você da prova, ele vai passar nessa prova junto com você. Da mesma forma, ele não tirou Daniel da cova dos leões e ele não tirou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo ardente. Eles estavam ali, eles continuaram ali, mas Deus estava lá dentro com eles. Então tem prova que Deus não vai deixar que você saia dela, mas ele vai passar com você dentro dela. Agora tem prova que ele vai tirar você, de repente você nem vai perceber. Quando você vê, você já vai estar curado, já vai estar livre, já vai estar sem aflição, já vai estar bem. Mas ele é Deus. O que você tem que fazer é o seguinte: ele é o Criador e você é criatura. Você aceita a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e pronto. Mas não deixe de ter uma intimidade, um particular com o teu pai e contar para ele tudo o que você está sentindo, tudo o que você precisa e falar para ele: Senhor, eu quero ser curada. Eu quero ser liberta, eu quero que a minha mente pare de pensar essas coisas, eu quero que o meu coração pare de sentir essas coisas. Você fala para ele e ele resolve a sua questão. Às vezes não vai resolver agora, mas vai resolver no tempo dele, porque o tempo dele é diferente do nosso. E tá tudo bem, porque se você confiar nele, você nem vai ver as coisas ruins passando. Você vai olhar as coisas boas. Tenha gratidão no seu coração, porque aí você vai conseguir resolver tudo o que você precisa na sua vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Fica com Deus até o próximo vídeo. Amo vocês em Cristo Jesus.